Fala pessoal, meu nome é Daniel, sou um dos especialistas em investimentos aqui do Vai Pelos Fundos e o vídeo que você vai ver é um dos vários vídeos que a gente faz sobre fundos imobiliários e outros fundos geradores de renda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Quando a gente pega o gráfico do IFIX, e aí falando um pouquinho de análise gráfica, não vou entrar muito nisso, não vou falar se você acredita, se você não acredita em análise gráfica, né, em análise técnica aqui. Fato é que, se você olhar para gráfico hoje, a gente teve um IFIX, né, batendo aqui o seu pico histórico, né, lá um pouquinho antes da pandemia, né, vem a pandemia e aí o IFIX despenca. Aí a gente parte aqui, né, em 12 de abril de 2024. Cara, é muito louco isso, se você pensar que um ano atrás o IFIX estava em topo histórico. Ninguém lembra disso, cara, é muito maluco. Mas um ano atrás o IFIX estava em topo histórico, 3.423 pontos, no dia 12 de abril, tá? Então, dali para frente o cenário começa a cair, e aí a gente vê que nesse ponto aqui do gráfico, onde eu estou colocando a seta, ali entre 3.200, 3.250 pontos, a gente tem uma zona que se criou ali, uma primeira zona, tá? De resistência do IFIX. Então, o que acontece? A gente está ali com o IFIX a 3.160, 3.180 pontos. Caso o gráfico ele passe esses 3.200, 3.220, 3.230 pontos, a gente tem, graficamente falando, um potencial interessante, tá? Então, é uma zona ali de resistência gráfica importante que a gente pode ver o IFIX deslanchar, que eu estou olhando para gráfico, tá, pessoal? Então, esse é um aspecto importante. E eu acho que olhar para gráfico pode fazer algum sentido para você. Eu sempre comento para vocês nos nossos conteúdos. Nós ficamos aqui, ó, nessa faixa aqui, né? Nessa faixa dos 2.800 pontos aqui, pessoal, 2 anos seguidos, né? Nós ficamos em 2.800 pontos entre 2021, mais ou menos março de 2021, até mais ou menos setembro de 23. 2 anos nessa faixa de 2.800 pontos. Então, o gráfico ele também diz alguma coisa para a gente. Poxa, o IFIX ficou lateralizado nesse período todo, porque a gente não sabia de fato qual seria a questão da retomada econômica, como que o Brasil ia se portar, o cenário todo de juros, tá? Então, a gente viu o gráfico assim, aí a gente tem uma alavancada bastante interessante aqui, a partir, né, do final de 23, 24, até que a gente atinge esse pico aqui. Então, esse eu acho que é um aspecto legal para você levar em consideração também, tá bom? Beleza. Questão de uma zona aí de resistência no gráfico. Mais um aspecto para você colocar aí na sua conta. Cara, tem muitos fundos imobiliários ainda descontados, né? Trouxe essa alta aí de quase 3,5% no nosso IFIX em fevereiro, trouxe esses fundos grandes, né, com uma performance muito positiva, acima de 8%, 9%, viu, HGCR, tá mais para o começo da live, quem não viu, né, viu, HGCR, IPVBI, tá, fundos grandes, fundos bastante líquidos, tá, mas olha só o nível de desconto que a gente ainda tem, né, peguei a média aqui dos segmentos, setor de papel, uma média de PVP de 0,85, 15% de desconto. Escritório, 0,62. Logística, 0,72. Shopping, tá? Pegando fundos aí do IFIX, 0,69, tá? E o FOF, os fundos de fundos ainda 0,87. O IFIX como um todo negociando com 0,78 de PVP. Então tem desconto ainda, né? O que a gente está falando ainda tem espaço para esses fundos crescerem, tá? E a média de dividend yield, né, pessoal, que é bastante expressivo. Você pega fundo de papel, 15,6%, escritório, em função desse desconto tão elevado, e aí tem todos aqueles fundos com problemas, a gente não ignora isso. Quando a gente coloca dentro do índice, né, acaba trazendo esses fundos com problemas também, tá? Mas 20%. Logística, 11,9%, quase 12% para fundo de logística. Até outro dia a gente comprava fundo de logística 8%, tá? 8,5% de dividend yield. Shopping, 13,3%. Pô, e os FOFs fechando aí com 13,6%, o IFIX num todo, né, 14,5%. Então, isso aqui mostra desconto para a gente ainda, né? Tem um preço bastante descontado o IFIX, o índice como um todo, os segmentos também descontados e a entrega, né, de um dividend yield bastante interessante ainda. Então, tem potencial para você comprar, travar uma boa compra ainda hoje, né, mesmo vendo juros lá em cima, nesse cenário que o Focus tem mostrado para a gente.
A chegada de estrangeiros, né? Saiu uma notícia bem interessante, né, no decorrer de fevereiro, sobre a possibilidade da chegada de mais estrangeiros à Bolsa de Valores e especialmente investindo em fundos imobiliários, né? Essa notícia ela trouxe aqui para a gente, né, que a participação de estrangeiros na composição de investidores de fundos imobiliários sai de 7% lá em 2020 para 14% em 2024. Então, em 4 anos, dobrou essa posição. E a gente tem visto cada vez mais os estrangeiros tomarem posições em fundos imobiliários. O relatório do TRXF 11, por exemplo, ele trouxe esse mês, para quem não leu ainda, saiu no finalzinho da semana passada, salvo engano, para quem não leu ainda o relatório do TRXF, tá lá, pessoal, o fundo está entrando naquele fundo de índice bastante importante, que tem vários outros fundos imobiliários, por exemplo, o HCTR está deixando o índice, está entrando aí o TRXF11, nesse índice que é gigante, né, que compra o mundo inteiro, a gente tem lá XPLG, HGLG, XPMOLs, tá? Então tem mais atratividade aí para o estrangeiro. O estrangeiro está vendo a nossa bolsa como muito barata, como muito descontada, né? A própria XP divulgou isso, né, em conversas com investidores institucionais lá fora. Eles têm visto a nossa bolsa como atrativa e os fundos imobiliários também têm chamado a atenção desses investidores, pessoal. Então, se esses caras resolverem realmente botar dinheiro aqui, a gente pode ter uma puxada importante dos nossos fundos imobiliários. O HGBS mesmo, né, está fazendo ali os seus a divulgação dos seus conteúdos também em inglês. Tem ali buscado, né, pontuação em agência de rating externo para ficar como ativo elegível a esses fundos de índice internacional. Então, a gente está vendo os fundos imobiliários evoluindo nesse quesito, e essa chegada de estrangeiros, que chega aqui com uma grana, né, pesada, também pode modificar em termos de precificação os nossos fundos imobiliários, beleza? E por fim, né, pessoal, acho que tem a questão da mobilização contra a tributação, né? A gente viu aí em janeiro os fundos imobiliários sofrendo bastante, foi um mês muito ruim para os FIIs, muito em função daquela notícia, né, dos fundos imobiliários e fiagros, eles passarem a serem tributados, né, pelo projeto de lei lá que chegou para a sanção do governo, e a tributação através do CBS e do IBS, né, 2 tributos que estão sendo criados, tá, pessoal? E aí, a contribuição sobre bens e serviços, né, e o imposto sobre bens e serviços, então, isso afetou bastante, porque acaba atingindo a receita dos fundos imobiliários. Lembrando, né, não é tributação de dividendo, não é tributação em termos de imposto de renda sobre os fundos imobiliários e fiagro, mas é uma tributação sobre a renda que eles geram, né, então acaba, de certa forma, reduzindo o dividendo. Então, a gente tem uma mobilização muito forte, né, do Congresso para poder ou passar por cima desse veto, né, derrubar, que a gente chama de derrubar o veto, né, do presidente que sancionou a lei, né, com a tributação, ou então até fazer uma lei complementar, né, fazer uma lei complementar, que é o que está aqui, já mantendo, já chancelando, né, a questão da isenção dos tributos sobre fundos imobiliários e fiagro. Então, isso aqui também é muito importante, pessoal. Isso aqui também é um gatilho importante. A gente já viu uma retomada, ainda nesse cenário de incerteza, né, fevereiro, mesmo com incerteza sobre isso aqui, porque o Congresso ele só voltou, né, a trabalhar em fevereiro, mas não pautou isso. Me parece que dia 18 de março é o dia que vai ser pautado, salvo engano é isso, tá? Vai ser pautado esse tema. Então, cara, pode ser mais um gatilho importante para a continuidade desse aumento, né, dos fundos imobiliários do IFIX como um todo. Então, fazendo um resumo aqui, né, acho que a gente tem bons cenários para esperar uma alta bem interessante dos fundos imobiliários. A gente vem de uma base bem depreciada. Então, olhando para o todo, né, eu acho que tem aspectos positivos aqui, sim, para a gente esperar também uma alta dos fundos imobiliários. E um dado que tem entrado muito na conta, isso vale para a FII, isso vale para a Bolsa como um todo, é de eleições de 2026. Né? A gente tem visto essas notícias, né, desaprovação do governo Lula vai a 53%, aprovação de 45,7%, enfim, vários
portais dando essa notícia. E claro, né, pessoal, se a gente está diante de um governo que não tem dialogado tão bem com o mercado, não tem tido uma postura muito a favor, né, do mercado de capitais como um todo, quando a gente vê pesquisas eleitorais já indicando a desidratação desse governo, e aí, independente da posição política que você tenha, aqui falando simplesmente de finanças e investimentos e bolsa de valores, quando a gente vê esse cenário de desidratação do governo presente, é também um gatilho positivo para a bolsa, um gatilho positivo também para a renda variável, gatilho positivo para os fundos imobiliários. A gente viu isso no cenário lá atrás, né? Quando cai a Dilma, né? O governo tem lá um impeachment, entra o Temer. E também tem um cenário bastante favorável ao Bolsonaro, a bolsa ela começa a deslanchar. Então isso começa a acontecer novamente, né? Normalmente, né, esse trade da bolsa que a gente fala, né, ele começa 12, 16 meses antes da eleição. Então, a gente pensando aí, de repente, para abril, maio, já é o trade da bolsa que pode estar acontecendo, desde que, de fato, essas pesquisas elas venham se intensificando nesse sentido, nesse rumo e tudo mais, tá? Então, esses são os aspectos que eu acho que você tem que levar em consideração. Tem pontos negativos? Tem, trouxe aqui, acho que a gente tem que ser fair, né? O cenário é só de, poxa, fechar os olhos e se jogar? Não, não é assim. Mas tem gatilhos positivos também. Acho que tem pontos onde a gente se apegar para ver um deslanchar dos fundos imobiliários e, especialmente, e nem está nos slides, né? Especialmente a questão, pessoal, dos fundamentos. Cara, já bato isso há muito tempo. Os fundos imobiliários, eles estão maiores, eles estão mais líquidos, eles estão com mais cotistas, né? A gente já passou dos 3 milhões, tá para chegar em 3 milhões e meio de investidores de fundos imobiliários. Eles estão pagando mais dividendos. Cara, se você pegar a maior parte dos fundos imobiliários consistentes, eles nos últimos 4 ou 5 anos elevaram seus dividendos com tranquilidade, tá? Então isso tudo mostra pra gente que os fundos têm fundamentos. Cara, se você pegar o cenário de logística, por exemplo, né, as principais casas imobiliárias mostrando aí que a logística no Brasil está com 8,5% de vacância. O preço do metro quadrado, que sempre ficou em 18, 20, 22 reais o metro quadrado, já está chegando a 25, 26, 30 reais o metro quadrado para alguém, para alguns lugares, tá? A questão de escritórios ainda vem difícil, mas a gente vem com 3 quadrimestres seguidos, né, de absorção positiva dentro dos escritórios. Isso é muito interessante. A gente vem com um cenário de queda na taxa de vacância dos principais fundos. Também é bastante positivo. Se você pegar, por exemplo, hoje eu postei no Instagram o TEP11, eu coloquei lá que é um fundo que tem vacância zerada, tá? Há 1 ano tem vacância zerada no TEP11. O RCRB, ele vem desde 2021, ele sai de uma vacância de 30% e chega aí numa vacância atualmente, acho que em 5, 6%. Então, isso está acontecendo, pessoal. O cenário de lajes corporativas também vem melhorando. O PVBI explodiu a vacância? Explodiu. Mas aí é um fundo com uma questão específica, comprou imóveis já vagos, né? Imóveis que tinham ali também desenvolvimento, aquela questão de renda mínima garantida e tudo mais, tá? Enfim, os fundos de renda urbana, cara, conseguindo fazer ótimos negócios, comprando ativos. A cap de 8,5%, né? O retorno de 8, 8,5% frente ao valor investido, e vendendo ativos a cap de 6,5%, né? O gestor do HGRU, ele comentou numa live que ele vendeu ativo a cap rate de 4,5%, pessoal. 4,5%. Pensa que você tem juros a 13,25%, podendo chegar a 15%. O cara comprou o imóvel para receber um resultado frente ao valor investido de saída de 4,5%. Mas esse imóvel provavelmente tem um gatilho de valorização. Pode ser, mas ele comprou a 4,5%. Ou seja, esse fundo comprou, de repente, esse imóvel a 7,5% de yield, de cap rate, né? Lembrando, tá, pessoal, para quem não conhece, né, o cap rate, às vezes a gente começa esses termos, cap rate é o valor do aluguel anualizado dividido pelo valor do imóvel, né? Então, você vê basicamente a rentabilização daquele imóvel. Então, o cara que comprou, o fundo que comprou a 7,5%, que seja 6,5%, vendeu a 4,5%. Cara, tem uma compressão nesse cap rate
você está vendendo esse imóvel por um valor muito maior, tá? Então é isso muito interessante, acho que tem vários gatilhos, sem falar para os fundos de papel, né? Cara, se a gente observar aqui, fundos de papel negociando, né, o índice, aliás, o segmento dentro do IFIX, né, que tem bons fundos, convenhamos que temos bons fundos de papel, né? Se você pegar o segmento como um todo, negociando com 15% de desconto, e essa inflação podendo chegar aí nesses 5,8%, 5,7%, cara, você tem aí, de repente, taxas, né? Esses fundos middle risk, por exemplo, a maioria, com taxa de aquisição na sua carteira, a IPCA mais 8%, jogando então 8%, mais essa inflação de 5,5%, 5,7%, é um baita de um dividendo. Se você comprando mais barato, você já está comprando essa carteira IPCA mais 10, IPCA mais 11. Como é que não tem valor isso aqui, pessoal? Não tem muito valor. Eu acho que os fundos imobiliários de papel talvez seja um segmento, nesse momento exato, né, o segmento mais óbvio para você comprar se você está confiando nos dados de inflação, tá? Acho que a gente pode até fazer nossa live semana que vem sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre fundos de papel, o que eu tenho observado, que eu vejo no setor de mais interessante. Acho que tem vários fundos muito legais, tá, pessoal? Acho que tem nessa camada middle risk, né, que é aquela relação risco-retorno de médio risco, né, acho que tem fundos muito legais, muito diversificados, com baita de um dividendo, tá? Com uma boa indexação aí, a IPCA e alguns até mistos, né? Com pelo menos um terço da carteira em CDI, e esse CDI super elevado, tá? Que você pode colocar um CDI, né? Uma Selic 15% de repente na sua carteira, e com um desconto. Então, acho que vocês têm que observar isso também, beleza?